Já na era paleozoica, a gente vai ter a explosão da vida. Por quê? A gente já tinha um ambiente menos hostil, já a atmosfera já tinha sido consolidada melhor, a fixação do oxigênio, a formação dos mares, então a gente tinha um ambiente mais propício à vida. Então a gente vai ter o surgimento dos principais filos conhecidos, inclusive de animais multicelulares que agora eram muito mais comuns. Além disso, a gente tem muitos fósseis que a gente encontra desse período que não tem parentesco com nenhum outro que a gente conhece hoje. Então são muitos elos perdidos que a gente tem encontrado nessa era paleozoica. Além de também ter a conquista da Terra, que foi muito importante para os nichos ecológicos que a gente tem hoje, tanto do reino animal quanto do reino de plantas. É também no Paleozoico que a gente vai ter o surgimento de muitos peixes, de anfíbios, répteis, que já não dependem da reprodução na água, já que eles têm o surgimento do ovo amniótico, que possibilitou a expansão desses seres. Além de a expansão de artrópodes, já não tão basais, já não tão primitivos, e as briófitas que conseguiram também chegar à Terra. Isso tudo acontece porque existia uma porção de terra grande agora, disponível. Se antes a gente tinha uma porção de mar disponível, agora a gente tinha também de terra. Isso acontece que os nichos disponíveis lá eram muito melhores. A oferta de comida era maior e a disputa por alimento também era menor. Agora no Cenozoico, acho que é a era mais conhecida por quê? A gente tem representações filmográficas disso, Jurassic Park e tantos outros filmes que representam os dinossauros. É no Mesozoico que vão surgir e ser extintos os dinossauros. Nessa época, os continentes estavam unidos e o clima era árido e quente. E a gente já tinha uma cobertura vegetal muito maior, porque As plantas já tinham chegado até a Terra e se espalhado. Então, além do surgimento dos dinossauros, a gente vai ter os primeiros mamíferos, os mamíferos primitivos, bem diferentes do que a gente tem hoje em dia, mas ainda assim mamíferos. As gimnospermas vão começar a surgir, as primeiras aves e a extinção dos dinossauros, como a gente já tinha falado, e as angiospermas, que agora são as plantas com sementes e frutos. Se antes no Cenozoico a gente teve a dominação dos dinossauros durante todo o período, o Cenozoico ele pode ser dito como a era dos mamíferos. Por quê? A gente vai ter uma grande expansão de mamíferos nesse período. Os continentes já têm uma conformação semelhante à que a gente tem hoje, porém a gente vai ter intensa mudança climática. Se antes era quente, árido, agora a gente vai passar por eras de glaciações. Além de ter dobramentos modernos importantes, como os Alpes, o Himalaia e os Andes. E é no finalzinho do Cenozoico que a gente vai ter o surgimento dos primeiros hominídeos. Esse aqui é o Homo zafarensis e também a diversificação dos mamíferos. A gente vai ter basicamente o surgimento de muitos mamíferos nesse período, alguns já extintos, muitos outros ainda viventes. E como que a gente consegue relacionar tudo isso? Bom, a gente teve um panorama do surgimento dos principais filos que a gente conhece, tanto de animal quanto de planta. Como que a gente consegue juntar tudo isso para classificar a vida? Para a gente conseguir entender as relações entre os seres vivos, a sistemática busca relacionar um ser vivo e outro de acordo com seus caracteres, os seus nichos ecológicos, as suas bases e dados moleculares, que elas servem para corroborar um parentesco em comum entre elas. E aí a gente vai ter a consolidação dessa árvore da vida, onde a gente vai ter o início, com o começo da vida, os seres mais basais, até as suas extremidades, onde a gente vai ter os seres mais derivados e conhecidos hoje. Então tá bom, a gente já entendeu um pouquinho da formação da Terra, no tempo que ela aconteceu, a formação da vida. E como que a gente relaciona tudo isso? Se a gente tem no tempo geológico a formação também da vida. Bom, a gente consegue fazer isso usando a tabela cronoestratigráfica, como a gente já viu antes, relacionando aos fósseis que a gente tem.
ao encontro dos fósseis. Então a gente vai conseguir datar o aparecimento de certos filos. Como aqui a gente vai ter os invertebrados no Paleozoico, peixes, plantas terrestres, anfíbios e répteis. Então, se a gente já entendeu como formou a Terra, quais foram os surgimentos datados nas eras, a gente consegue remontar uma nova árvore da vida, de acordo com cada era e o surgimento de suas espécies. Então aqui a gente vai ter a era pré-cambriana, o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. É isso, gente. Obrigada.